Ó, vamos lá. Vamos começar falando nessa live, Felipe, de um ponto legal que é a freguesia do São Paulo com relação ao Santos Futebol Clube nesse século, né, cara? Impressionante, cara. Tava vendo aqui, velho, olha, os números são muito a favor do Santos nesse século. Deixa eu pegar aqui, ó. Retrospecto geral no século XXI. São 81 jogos, 37 vitórias do Santos e 29 vitórias do São Paulo, 15 empates. Mas não só isso, cara. Em todos os mata-matas, que foram 7, o Santos passou. Todos, cara. 2002 teve as quartas do Brasileirão. 2004, a Sul-Americana, nas oitavas. Aí Paulista 2010, 2011, 12, 15, tudo semifinal. E a semifinal da Copa do Brasil em 2015. A última vez que o São Paulo venceu o Santos em mata-mata foi na final do Paulista de 2000. Vencido pelo... Empatou aquele jogo, gols de Marcelinho Paraíba e Rogério Ceni. O São Paulo tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, gol do França. Foi então a última vez, eu tinha apenas 12 anos de idade, a última vez que o São Paulo eliminou o Santos no mata-mata, e no século XXI é só alegria. Como diria Galvão na seleção brasileira, tá ruim, chama o Chile, no Santos tá ruim, chama o São Paulo. Ah, mas era o time reserva, etc e tal. Aliás, mandar um glorioso chupa aqui pro querido Murilo Franco, que estará com a gente na próxima terça-feira no Fala Rival, que detesta o Guilherme, né? Porque ele não entende nada de futebol. Guilherme é artilheiro do Santos na temporada e ganhou do timeco dele. Mais uma vez anotando o gol. É o cara que mais decide jogos pro Santos nessa temporada, Felipe. Então, queria deixar registrado aqui a freguesia São Paulina com relação ao Santos nesse século XXI. Tá ruim, chama o São Paulo. Eu queria registrar aqui que o Santos ganhou por minha causa, cara. Fui jantar com a minha digníssima ontem. Quando cheguei em casa, liguei a TV, sentei no meu sofá. 50 segundos depois, o Guilherme fez o gol. Ela até virou, nossa, gol? Eu falei, gol do Santos. Tipo, liguei a TV, saiu o gol do Santos, assim, cara. E ó, o São Paulo não tava tudo reserva, não, hein? No segundo tempo entrou um monte de gente titular aí, mano. Tinha um tal de um ídolo aí do time pessoal aqui da Vila Sônia aqui, que tava no ataque lá, que olha, já tá começando a ser questionado. Você viu isso aí? Os caras estão começando a questionar ele. Quem? O Luciano? Um camisa 10 aí, que perdeu alguns gols contra a LDU lá. O pessoal tá bravo, cara. Cara, o que eu tenho a falar, duas coisas eu tenho a falar sobre o São Paulo, tá? Falando sério, assim, a gente brinca aqui. Aliás, gente, não sei se vocês sabem, mas a modalidade do Superchat tá liberada, tá? Fiquem à vontade aí pra participar aqui da live. Mas, duas coisas sobre o São Paulo. Primeira embora o time tivesse bastante mexido, e o que acontece com o São Paulo na temporada também, Felipe, com relação à perda de jogadores, ao manejamento desse elenco, não é uma missão fácil nem um pouco pro Crespo. Assim. Impressionante o trabalho do Crespo como é bom, impressionante como o time do São Paulo, ele é bem treinado. Assim. O São Paulo ontem, no primeiro tempo, o Santos dominou as ações do primeiro tempo, propôs o jogo, e o São Paulo se defendeu bem. Sabe, sofreu muito pouco, assim, o Santos teve algumas chances ali que o goleiro do São Paulo foi muito bem, o Yang, fez uma boa partida, foi o melhor jogador do São Paulo em campo. E no segundo tempo o São Paulo também não conseguiu proporcionar muitas defesas do Brasão, muitas chances, mas você vê que é um time que tem boa saída, que sabe marcar, que sabe se posicionar, é um time bem treinadinho, cara, um time que... com 3 zagueiros deu certo, cara. Um time do Crespo que você vê que é muito bem treinado. Agora, o São Paulo acho que vai ser muito difícil virar contra a LDU, o poder de fogo desse time, ele é muito limitado, vamos ver se o Lucas vai conseguir jogar, tem essas coisas aí. Agora, cara, o Ferreirinha, bicho. Machucou, né? Ele machucou. E, cara, assim, ele ontem saiu na cara do gol 2 vezes e errou o domínio, velho. Tipo, era só ele dominar que ele fazia o gol, cara. Ele errou o domínio. Lá no Equador ele perdeu um gol também, que ele limpou a defesa inteira na hora de chutar. Cara.
chutando no que... pé do cara e tal. Ele é meio estranho pra finalizar, mas é É, bom jogador, cara. ele é bom jogador, mas é o típico de jogador que entrega muito mais velocidade e fisicalidade no sentido de intensidade do que técnica, cara. Inteligência, Que né? eu acho que é a atuada do futebol brasileiro, né? Com exceção a Flamengo e Palmeiras, que eu acho que tem uma qualidade muito acima dos outros. Os outros times estão balizados por isso. Você vê que hoje é muito mais importante muitas vezes para o time ter um jogador que não seja tecnicamente brilhante, mas que seja muito forte fisicamente, intenso. E o Ferreirinha meio que isso, assim. O próprio Guilherme que fez o gol é isso aí, cara. Eu brinco com o Guilherme, etc. Falo que, pô, eu acho que ele é o jogador mais injustiçado pela torcida do Santos desde que eu comecei a acompanhar futebol. Sem dúvidas, eu nunca vi a torcida do Santos ser tão injusta com um atleta do time igual ela foi esse ano com o Guilherme. Eu nunca tinha visto isso. Agora, é claro que o Guilherme tá longe de ser um craque, tá longe de ser um baita de um jogador tecnicamente. Ontem mesmo cometeu uma série de erros ao longo do jogo e por isso que a torcida acaba pegando no pé, mas o futebol hoje brasileiro tá muito balizado em cima desse jogador que às vezes entrega mais do ponto de vista físico do que técnico. E por isso que Ferreirinha joga, é titular do São Paulo, por isso que o Guilherme joga e é decisivo no Santos. Enfim. Exatamente, o Rony, então, que jogou muito tempo inclusive Eu para o Palmeiras. vejo a galera tratando o Guilherme nas redes sociais meio que, guardadas as devidas proporções, como o Rony era tratado no Palmeiras, assim. Você elogiava o Rony, pô, o Rony se dedica, o Rony tenta, o Rony isso, o Rony aquilo, ele dá o sangue. Os caras ficavam putos, velho. Puto. Ah, mas foda-se, se me colocar lá eu também faço isso, que não sei o que, o jogador tem que fazer gol. Aí Mas o se Rony arrumava uma o treta. Rony é artilheiro do Palmeiras na história da Pois é, cara, Libertadores. eu acho que o Rony saiu do Palmeiras de uma forma absolutamente injusta do ponto de vista da torcida, assim. Ele deveria ter saído com honrarias, assim, tipo, porra, obrigado, Rony, você foi bem, parabéns, deu sangue, honrou a A camisa, última tudo temporada foi mais. abaixo, beleza, tchau, mas Como assim, todo mundo foi. é, Ninguém jogou muito no Palmeiras no ano passado, só o Estevão. O Estevão carregou o time nas costas. O restante dos jogadores, todo mundo foi abaixo, cara. E aí o cara sai como. Ele foi praticamente expulso pela torcida, assim. Um negócio de louco, cara. De louco. O cara tem uma história importante. Foi artilheiro do Palmeiras na Libertadores. É o artilheiro do Palmeiras na Libertadores e tudo mais. Mas torcedor rede social é isso aí, cara. Eu acho injusto pra caralho, velho. é E o Guilherme, você vê, pô, o cara fez o gol, beijou a camisa, dá o sangue dentro de campo. é. Eu valorizo jogador assim, cara. O cara Não, pode perder os seus e você gols, viu é que ele foi foda. pro Porra, microfone e ele não detonou a torcida. Ele falou, não, a torcida tem direito de cobrar, mesmo sabendo que tá sendo injusto, tá ligado? Por exemplo, ontem o Tiquinho saiu na cara do goleiro, não sei se você viu. ó, Chutou vi. que... Nossa, cara. Que... Na hora eu virei pro meu namorado e falei, aí não é força, é Cara, jeito. mas você vê que assim, só o jeito que ele arrumou o corpo, ele dava pra saber que ele ia perder o gol, cara. O cara perdeu completamente a condição de aquele finalizador do Botafogo lá não existe mais. E Não, aí esse acabou. cara tem 2 gols no campeonato, ganha 3 vezes mais do que o Guilherme, é reserva e a torcida nunca cobrou o cara, assim. Aí vai cobrar o artilheiro da temporada que é o Guilherme. Por isso que eu acho que é injusto pra caralho. O cara tem Ó, 2 gols e 2 gols de pênalti, cara. o Renato resumiu bem aqui nos comentários. Prefiro um jogador com coragem de errar do que um que se esconde do jogo. É isso, com Perfeito, certeza. cara. Ó, e Resumiu perfeitamente. o, o Felipe diz que o Ferreirinha foi apenas cãibra, pelo que foi dito. E ele diz aqui: o Guilherme subiu o Santos e vai salvar o Santos do rebaixamento. E a torcida muitos odeia o cara. É inacreditável, cara. Inacreditável. É uma coisa assim, juro pra você, que beira a loucura, assim. Beira a loucura. Eu sei que a torcida do Santos ela é exigente com relação à questão técnica, pela história do clube, etc, etc, etc. Mas calma aí. A gente tem que dar valor a quem precisa ser valorizado. Enfim. Então, agora, a gente vai falar bastante desse jogo do Santos, da questão do Vojvoda, até do Neymar. Vamos conversar sobre isso como um dos assuntos aqui da live. Mas sobre o São Paulo, Felipe, assim, de novo, impressionante que o quão bom é o trabalho do Crespo. Eu acho que, caindo ou não na Libertadores, o São Paulo vai brigar por uma posição bastante digna, até pelo elenco que tem, o orçamento que tem para esse ano.
com esse trabalho. Agora, olhando do ponto de vista de possibilidades para quinta-feira, cara, assim, olha, eu acho improvável uma classificação, hein? Sério, mano? Acho, velho. Eu acho que não, cara. Eu acho que quinta-feira é um outro jogo. Clubismo à parte, São Paulo na Libertadores no Morumbi tem algo diferente. Acho que o time a torcida vai conseguir contagiar esse time, vai conseguir carregar esse time. Eu não descarto o São Paulo na semifinal, Não, cara. também não, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é amplamente possível o São Paulo fazer 2 gols na LDU e levar esse jogo pros pênaltis. E aí, nos pênaltis, garantir com o Rafael, que é um pegador de pênalti nato, né? Então, acho que a estratégia é essa. Se bobear, cara, se encaixar aquele jogo perfeito, fizer um gol até, sabe? E planejar o jogo, né? Eu sei que não dá pra controlar isso, mas se você entrar já meio que planejando o jogo, pô, fazer um gol até os 15. Temos que fazer um gol até os 15. Pô, fez um gol até os 15, Morumbi vem abaixo, dá aquela segurada e tenta fazer o segundo ainda no. Quem caiu? Felipe ou eu? Comentem aí, gente. Eu não sei se foi eu ou se foi o Felipe. Felipe, né? Não, tudo bem. Mas completando o comentário dele aqui, imagino que saiba o que ele falaria, que se o São Paulo conseguir planejar o jogo, fazer o gol até os 15, fazer depois, de repente, um 2-0 até o intervalo, ou virar mesmo com 1-0 e fizer um gol no começo do segundo tempo, um 2-0, pode conseguir o resultado, obviamente, no tempo normal. Agora, eu não acredito, tá? Eu acho que a LDU não é esse time, essa porcaria toda que muita gente acha. É um time de Libertadores, time muito físico. Enfim, vamos esperar, vamos aguardar. Meu palpite é: o São Paulo não passa.